Olá pessoal, bom dia. Continuando os nossos vídeos sobre rinoplastia, hoje nós vamos falar sobre como conseguir fazer uma rinoplastia totalmente pelo convênio médico. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, dê um like, compartilhe e, por favor, se inscreva na nossa página, que é importante para a gente continuar fazendo esse trabalho para vocês. Bom, existem duas possibilidades de você utilizar o seu convênio médico para fazer uma rinoplastia. A primeira possibilidade é você ter alguma alteração no seu nariz, como um desvio do septo nasal, uma hipertrofia de corneto, uma polipose nasal, até mesmo uma hipertrofia de adenoide, quer dizer, alguma coisa geralmente que produza alguma dificuldade para você respirar, alguma obstrução nasal. Isso precisa ser diagnosticado por um otorrinolaringologista. Geralmente o convênio solicita que se tenha uma prova disso, quer dizer, o médico não basta ele simplesmente olhar seu nariz e falar, você tem desvio. Não, ele tem que mostrar para o convênio que você tem desvio. E o convênio geralmente pede uma imagem, né? Então o médico tem que pedir uma nasofibroscopia ou mais usualmente uma tomografia dos seios paranasais para confirmar que a pessoa tem esse problema. Tendo isso em mão, se o seu otorrinolaringologista for um otorrinolaringologista que faz cirurgia plástica, o que hoje em dia é a grande maioria, então ele pode utilizar esse procedimento para pagar uma parte do custo da cirurgia. Então, o convênio vai pagar a cirurgia funcional, seja desvio de septo, seja hipertrofia de corneto, vai pagar a parte hospitalar, a hotelaria do hospital, o aluguel do centro cirúrgico, o equipamento, nasofibroscópio, sei lá, que ele vai usar, o valor do anestesista e assim por diante. Então, essa é o mais usual, é você ter um problema e usar esse problema como, digamos assim, entre aspas, um motivo para que o convênio acabe custeando pelo menos boa parte da cirurgia. Em geral, nesses casos, o trabalho do cirurgião não é coberto, porque a cirurgia estética não é coberta pelo convênio, aí então, geralmente, o paciente complementa pagando aquilo que o cirurgião usualmente cobra para fazer a cirurgia. Existe ainda uma possibilidade do convênio pagar totalmente a cirurgia, tanto a parte hospitalar quanto o trabalho do cirurgião. Não é muito comum. Não é muito comum porque, nesses casos, subentende-se que a pessoa tem uma lesão estética que compromete de alguma forma a qualidade de vida dessa pessoa, seja porque sofreu um traumatismo, tem uma grande laterorrenia, ou então, como eu acabei de exemplificar, que a pessoa tem esse problema devido a um acidente que teve, um acidente de carro, bateu a cabeça no vidro, ou mesmo jogando futebol, quebrou o nariz, enfim. Tem um acidente que deformou o nariz. Então, nesses casos, seria uma rinoplastia reparadora e existem alguns convênios que têm cobertura para isso. O que acontece, na maioria das vezes, é que os pacientes não têm essa história de ter tido um traumatismo, quer dizer, aquela insatisfação que o paciente tem no nariz, em geral é uma coisa que ela nasceu com aquilo e se desenvolveu com o tempo, né? Mas não devido a um problema, seja uma doença ou seja um traumatismo que a pessoa teve. E aí o convênio, que não é bobo, ele só vai autorizar esse tipo de cirurgia se o paciente conseguir comprovar que realmente ele sofreu um traumatismo, sofreu um acidente. Ele vai pedir boletim de ocorrência, ele vai pedir relatório dos médicos que atenderam esse paciente na emergência, no dia que sofreu acidente. Enfim, o convênio vai querer uma prova de que realmente você não tem aquele nariz feio porque o nariz teu é feio daquele jeito. Não, é porque ficou assim em função de alguma coisa que aconteceu com você. Então, é mais difícil do que simplesmente você usar o convênio para pagar uma parte do hospital. É possível? Eu já fiz alguns pacientes totalmente pelo convênio, mas não é uma coisa muito usual, tá? Então, são essas duas possibilidades que você tem.
E tem ainda um outro detalhe que é o seguinte: isso depende muito de convênio para convênio. Convênios top, que são muito caros, que atendem grandes hospitais, né? Esses convênios geralmente são um pouco mais flexíveis com relação a esse tipo de procedimento. Já os convênios que não são baratos, porque não existe convênio barato, aqueles convênios que têm um preço um pouco menor, eles geralmente solicitam que o paciente passe direto com aquilo que eles chamam de rede indicada, quer dizer, perdão, indicada não, rede própria. Quer dizer, aqueles médicos que são funcionários, digamos assim, do convênio, que atendem ambulatórios do convênio. E aí eu vou dizer para você que a coisa fica bem mais difícil mesmo, porque a flexibilidade do médico é muito menor, ele tem que responder. Uma coisa é eu e você aqui, você, o paciente, a gente decide fazer a coisa e faz. Outra coisa é você trabalhar num grande convênio, onde você vai ter supervisor que vai avaliar a cirurgia, se vale a pena fazer ou não, se tem que fazer ou não. Quer dizer, enfim, é uma coisa bem mais difícil quando você tem um convênio onde o paciente é obrigado, digamos assim, a passar pela rede própria, e aí a coisa é bem mais difícil. Tá? Espero ter esclarecido essas dúvidas que são frequentes a respeito de cirurgia pelo convênio médico, e se você tem alguma dúvida, mande uma mensagem que a gente faz um vídeo para você.